Rubinho, você sempre levantou essa bandeira desde lá de trás com o projeto Raízes, que você é o fundador, e hoje com um debate muito importante para a nossa sociedade, que é a representatividade do negro na política. Como surgiu essa ideia e por que você acha que esse é o melhor momento para tratar um assunto como esse numa casa de lei e para a comunidade que é tão carente dessa representatividade? Porque, Marquinhos, assim, tem um amigo que faz uma piada, ele diz assim, ó, que se chutar cachorro der voto, tem gente que sai chutando cachorro, né? Por que ele fez essa piada? As pessoas pegam temas populares, vão para a mídia social para levantar seguidores, e aí consegue voto e lei lá e vai fazer lei. E aí a gente fica sem representação para as coisas de fato importantes. A educação, a saúde, a segurança pública e a questão do negro, a questão do nosso povo negro. Nós fomos educados aprendendo a história dos bandeirantes que nos escravizavam, que matavam os indígenas. Essa é a história que nos ensinaram na escola, que a gente teve que aprender como se fosse a nossa história, né? Então, o negro, nós temos um problema de identidade, de a gente saber de onde a gente vem, para onde a gente quer ir, a riqueza da história do povo negro na história da humanidade, o quanto a gente contribuiu na ciência, na filosofia, e sem ter medo de fazer o debate, e as pessoas ficarem dizendo que a gente está se vitimizando. Eu falei para o pessoal, não estou me vitimizando, eu sou uma pessoa de sucesso em tudo que eu quis fazer na vida. E agora eu quero usar esse espaço que eu tenho para falar do que é de fato importante, porque a gente tem que preparar esse país, esse mundo, para a próxima geração. Eu já sou avô. Então, antes eu lutava para ter espaço na universidade. Hoje eu luto para que o meu neto, meu bisneto tenha paz, que ele possa andar na rua, que todo negro que está na rua hoje, na periferia, tenha um alvo na testa. Tirando essa possibilidade que as pessoas falam muito que o negro se vitimiza quando fala em estar numa escola de alto padrão, em estar em grandes empresas, sendo líderes, sendo empresários. Existe, no seu ponto de vista, esse vitimismo, ou você acha que assim, de fato está faltando que se abra novas oportunidades para o negro? Porque competência tem. A gente entende que o cérebro humano ele não tem cor, né? Mas ele é dotado de muitas possibilidades de adquirir conhecimentos. Quando você fez o projeto, você sentiu uma certa resistência de alguns negros em poder participar desses debates? Essa história de dizer que a gente se vitimiza é de quem não tem a herança que nós temos, da escravidão, da escravização do nosso povo. Nós não viemos para o Brasil e recebemos terra e incentivo para trabalhar, plantar, criar suas famílias. Nós tivemos que vencer tudo isso e mesmo assim nós vencemos. Então nós não somos vítimas, nós somos vencedores. Mas nós temos que fazer o debate para poder criar a conscientização do nosso povo, que a gente não pode deixar barato nem o racismo, nem o preconceito e nem uma questão que nos coloque em segundo plano. O problema não é a cor, o problema é que a elite idealizou que de alguma forma ela tinha que submeter a maioria, porque nós somos maioria. E para submeter, para nos tornar submissos, eles criaram esse mito do racismo, que é uma forma que eles têm, pela identidade, pela cor, de separar. Que orgulho ser ferrazense, ser desta cidade ditosa e poder gritar altaneiro: meu berço é esta terra formosa.
Obrigado a todos. Cada integrante da mesa terá 2 minutos para a sua apresentação e logo em seguida passamos às palestras, tá ok? Neste momento, convidamos para fazer o uso da palavra e a sua apresentação Maria de Lourdes de Jesus Silva, secretária da Mulher de Solidariedade de Ferraz de Vasconcelos. Boa noite a todos. Meu nome é Maria de Lourdes de Jesus Silva, professora aposentada, atuando na Secretaria da Mulher de Ferraz de Vasconcelos. Quero cumprimentar todos os membros da mesa com esse tema extraordinário, que se faz muito jus nesse momento, a gente fazer uma releitura, né, uma reflexão para novas ações sociais, né? Então, eu quero parabenizá-lo, a organização, Rubinho aqui presente hoje conosco. Tenho certeza que será de grande aprendizagem para todos nós e que tenhamos um repertório amplo dessa questão. Muito obrigada a todos. Convidamos para fazer uso da palavra Juliana Delfino, da Casa da Cultura, Raízes. Boa noite, cumprimento a todos os presentes. Boa noite, cumprimento a mesa, a todos os presentes. E gostaria de dizer, antes da minha apresentação, que se for alguns anos atrás, eu não estaria nesta posição, né, sentada numa mesa, na posição central e organizando uma fala. Digo isto porque, assim, eu sempre estive ao lado de Rubinho, nos nossos eventos. Se ele não chegasse, não abriria a fala, porque nós não tínhamos coragem de assumir o nosso lugar de fala. Então, hoje, estar aqui neste momento é assumir o meu papel de representatividade de mulher negra. E essa trajetória não foi fácil. Eu sou jornalista, sou historiadora, mas mesmo com todo o conhecimento acadêmico, somente o movimento negro, estar em movimento social, foi que me capacitou para tomar o meu lugar de fala, para entender qual era o meu lugar na história. Então, hoje em dia, discutir a questão da mulher na política, do negro na política, não posso mais fugir disso, né? Então, eu tenho uma caminhada social de mais de 20 anos na cidade. Minha trajetória se iniciou através do movimento negro. Foi onde, primeiro, eu me entendi como pessoa, e a partir desse entendimento de pessoa, de mulher negra, que eu comecei meu diálogo com a sociedade de uma forma positiva, né? Então, assim, o racismo na minha vida, ele me tirou oportunidades de mercado de trabalho, sim. Você muitas tem 1 minuto. Oportunidades. Por quê? Porque os efeitos de não se reconhecer, né, de não querer assumir a sua identidade, de olhar no espelho e querer fugir da sua face por conta do racismo, daquele peso de carregar a pele preta, de todo o peso negativo que tem sobre essa questão. Somente quando a gente entende a nossa história, que a gente se reconhece na luta do movimento, a gente se liberta dessas amarras. E a partir daí, a gente começa a buscar um lugar melhor na história e se organizar com as armas corretas para a luta. Porque se a gente não entender que o racismo é o peso que divide o Brasil no quem tem e quem não tem, quem pode e quem não pode, não adianta falar em justiça social. É balela falar em justiça social, é balela em falar em construção histórica e em situações econômicas, se a gente não discutir aonde está o gargalo, aonde está a ferida que encobre o nosso país, que é essa ferida chamada racismo, né? Racismo estrutural. E hoje, aceitar estar aqui neste momento é dizer não a essa estrutura que tenta nos esmagar. É dizer que o meu papel na história de representatividade, de encorajar outras meninas negras periféricas a assumir o seu lugar de fala, não esperar quase 40 anos igual eu esperei, que eu digo que o meu empoderamento é um empoderamento tardio.
E eu não quero que as meninas negras da cidade de Ferraz de Vasconcelos, da região que eu convivo, se descubra tão tardiamente no seu lugar, né? Que elas deixem de explorar seus talentos, deixem de mostrar quem elas são por conta dos efeitos do racismo, por causa do peso que muitas vezes é carregar tudo isso. Obrigada pela oportunidade e estou aqui para falar que defendo a candidatura negra, essa é a minha posição, né? Hoje sou deputado federal Vicentinho, sou deputado estadual Rubinho, coletivo Raízes, né? Defendo Lula presidente, Haddad governador. Obrigado. Convidamos para fazer uso da palavra Rubens de Souza, ou Rubinho, da ONG, fundador da ONG Raízes e empresário. Boa noite a todos, é uma alegria enorme estar aqui na minha querida e maravilhosa Ferraz de Vasconcelos, fazendo esse debate tão importante. Agradecer, fiz questão de me dedicar na mobilização de todos os veículos de mídia que sempre dão espaço para discussão na cidade. Obrigado, TV Ativo, obrigado, TV Cenário, muito obrigado, Sérgio, Jornal Argumento, meu amigo Rony Roger, estarei contigo no podcast lá daqui a uns dias. Meus amigos internautas, por favor, compartilhem, marquem seus amigos. Dr. Celso Fontana foi um grande professor que eu conheci no setorial de combate ao racismo do PT, onde fui secretário. Isidro foi meu chefe como prefeito, né? E eu tinha um grande orgulho de ser o segundo prefeito negro na história da minha cidade, que aqui em Ferraz a gente sempre lutou, não é balela, né? A gente sempre lutou, sempre se posicionou, né? Para ter representação na casa, para ter representação no Executivo, e na Assembleia Legislativa não vai ser diferente. Então, boa noite a todos vocês, através das minhas queridas amigas, cumprimento a todos. Convidamos para fazer uso da palavra José Isidro Neto, presidente de Solidariedade de Ferraz de Vasconcelos, ex-vereador e ex-prefeito. Boa noite, é uma honra, quero agradecer a Deus mais essa oportunidade por estar aqui. É um lugar que eu permaneci por 16 anos, né? Então é sempre uma alegria retornar aqui. Quero destacar aqui o vereador José Geraldo Brunetti, foi vereador comigo aqui de 97 a 2000. Vereador que eu aprendi bastante, vereador extremamente técnico, um grande vereador aqui da cidade de Ferraz. E eu quero agradecer, Rubinho, o seu convite, quero parabenizar. Eu tenho acompanhado o seu trabalho já há mais de 20 anos. Eu participei enquanto vereador, enquanto vice-prefeito, como prefeito também, todos os eventos da Casa de Cultura da Juliane Galo, da Juliane Raízes, né? E também quero agradecer aqui a presença da minha amiga, secretária da Mulher, Solidariedade de Ferraz. Quero cumprimentar também as redes sociais aqui presentes, né? A Lana, uma grande amiga, fazia muito tempo que eu não via, do Porim. Quero cumprimentar aqui o TV Cenário, TV Ativo, o Jornal Argumento do nosso amigo Sérgio, que sempre deu uma cobertura muito grande no meu trabalho como vereador, como vice-prefeito, como prefeito. Obrigado, viu? O Rony também, pelo espaço que tem nos dado aqui na região. É um prazer enorme estar aqui. Eu sei que o espaço aqui é só para cumprimentar, não dá para a gente entrar na questão do tema, né, com profundidade, mas eu quero deixar aqui um grande pensador, acho que um dos grandes exemplos para nós, o americano, né, pastor americano, Martin Luther King Jr., que tem várias frases e foi um grande exemplo para nós, um grande líder, né? Eu vou só citar duas frases dele que faz a gente repensar. Uma que até o Brunetti sempre usava, né? O que me assusta não é o grito dos nossos inimigos, mas o silêncio dos bons. Então, o que a Juliana falou aqui é exatamente isso. A gente tem que enfrentar. Eu, além da questão da cor, né? Eu também tenho outro preconceito, que é ser nordestino, né? Então, é duplo preconceito. Então, você tem que trabalhar muito para vencer essas barreiras, né? Então, outra frase também interessante do Martin Luther King, que o grande sonho dele é que os filhos dele fossem julgados pelo seu caráter e não pela sua cor da pele. Então, isso é muito forte, né, gente? Então, eu queria só deixar essas frases para reflexão e falar que eu tenho sempre participado de todos os eventos,
do Raízes, da Casa de Cultura, que a gente acompanha aí. O Brunetti me pegou de surpresa, nós tivemos uma reunião semana passada, eu achei que esse evento seria mais para frente, mas graças a Deus que foi feito. Mais para frente a gente faz outro evento, né, Robinho? Então, eu tenho trabalhado bastante agora, hoje estou advogando aqui na cidade, meu parceiro, meu sócio ali, doutor Vinícius, José Vinícius, obrigado pela presença. Então eu quero aqui desejar aqui ao nosso palestrante muito sucesso, eu tenho certeza que nós vamos aprender muito, né? O Rubinho também vai participar da palestra, e é uma questão que a gente quer sempre aprender, e nós temos que participar e na verdade, repudiar, né, esses eventos que têm acontecido no país ultimamente. As minorias têm sofrido muito, né? E eu espero realmente que agora, nessas eleições, nós vamos dar um basta nisso daí, e o povo vai ter a liberdade, a justiça social vai voltar. Não é possível que a gente possa observar tanta violência, tanta estagnação, tanta negação, né? Um negacionismo, uma coisa muito ruim. Então eu espero que nós, nesses próximos meses aí, há 130 dias, a gente possa se livrar desse mal que está acabando com o nosso país, está dividindo, está trazendo ódio para o país. E a religião não é ódio, né? Jesus é amor, Jesus é carinho. Jesus, se Jesus estivesse aqui, Jesus estaria aqui com a gente, com as minorias, né? Com os mais pobres, com os mais carentes. Então eu quero agradecer, que Deus abençoe a todos e um forte abraço. Antes de dar início à palestra, convidamos para fazer uso da palavra Dr. Celso Fontana, do SOS Racismo da Lesp, autor do livro O Negro na Assembleia. Boa noite a todos. É com grande satisfação que eu vim a Ferraz de Vasconcelos. Já tinha passado só uma vez aqui na cidade, espero poder voltar muitas outras vezes. E existe um filósofo espanhol que dizia que há afetos da alegria e afetos da tristeza. Entre os afetos da tristeza estão o ódio, inclusive o ódio racista, né? E ele coloca como afeto da tristeza a humildade. A pessoa não reconheceu o valor que ela tem, né? E o medo também como um afeto da tristeza. Mas entre os afetos da alegria, esse filósofo, ele coloca o amor, né? A amizade, né? A solidariedade, mas ele coloca a indignação. A indignação é um afeto da alegria e não um afeto da tristeza. É interessante a gente ver. Quando a gente fica indignado, isso nos dá mais força. Eu que tenho essa tez clara, já estou completando 40 anos de movimento negro, e eu digo o seguinte: porque o racismo causa indignação, e ao ficar indignado com uma conduta racista, com racismo estrutural, com racismo institucionalizado, esta indignação nos faz nos movermos. É que nem quando você vê, se você estiver passando na rua e vê um adulto batendo numa criança pequena, essa indignação vai fazer você tomar uma providência. Fala, não, pode parar, né? A indignação é fonte de força para a gente lutar contra. Às vezes a gente do movimento negro, e desde a luta pela libertação do Nelson Mandela na década de 80, que eu tenho rodado por muitas cidades, mais de 10 estados do Brasil, dando um pouquinho de microfonia aqui. Pronto. Eu me lembro, quer dizer, essa indignação fortalece. E eu já posso me aposentar há 7 anos lá da Assembleia Legislativa. Mas eu trabalho num órgão que é um serviço de recebimento de denúncia. Isso me faz forte. Cada vez que a gente se solidariza, acolhe uma vítima de racismo, se solidariza
com os familiares dela, com os amigos dela, a gente se fortalece. E é nesse sentido que vai ser a palestra que eu devo dar. E para acabar essa introdução, se vocês permitirem, como nós estamos no mês de maio, eu tenho um poema antigo que compara o 20 de novembro com o 13 de maio. Para explicar, é um poema curto, aí eu encerro, mas precisa saber duas coisas. Primeiro, Conde D. Conde D era o marido da princesa Isabel. Se fala Conde D, mas se escreve Conde Deu. E a palavra ouropel, talvez aqui alguns não conheçam. Ouropel é ouro falso. Parece ouro, mas não é ouro. E o poema chama Liberdade. Ele fala assim: liberdade, o conde deu ou foi a princesa Isabel? 13 de maio, abolição no papel, ouropel de europeu. O branco se livra da culpa, o negro descendente de africano entra pelo cano. Agora eu bem me lembro, Zumbi é 20 de novembro, e quem ficar contra as cotas é cínico ou é idiota. Reparações já, porque o Brasil precisa mudar. Muito obrigado. Agradecemos também a presença de Ogana Zambi, Oficina Show, jornalista; Sérgio Rodrigues, jornalista do jornal Argumento; Vinícius Barros, assistente jurídico de Dr. Isidro; o pastor Ronaldo, da Avante, pré-candidato a deputado federal; Isidro, presidente; e Rony Roger, da Original TV, repórter. Muito obrigado a todos. Passamos, neste momento, a palavra para Rubens de Souza para dar início à palestra e, em seguida, a Dr. Celso Fontana. Um branco pobre de terno e gravata, ele é um branco. Um negro de terno e gravata, ele é um negro. E aí, é ali, pela cor da pele, que você é discriminado. O que nos ajuda a superar o racismo é a capacidade intelectual que a gente tem que buscar. Na educação, eu disse isso uma vez num programa de TV, que quando o Ciro Gomes se filiou ao PDT, teve um programa de TV e fomos para o programa de TV aqui na região, eu, Netinho de Paula e Ciro Gomes. Gravamos um programa que foi passado aqui. E eu lembro que eu disse que a gente precisava acordar, porque só a educação liberta de fato o nosso povo. E na educação, como é que o poder legislativo, a falta do poder do negro, interfere na questão da educação? Essa semana o debate na CBM era o seguinte: chegou ao Congresso Nacional uma proposta de cobrança na universidade pública. E aí a estatística dizia o seguinte: 70% dos alunos das universidades públicas federais têm renda média de um salário mínimo e meio. Ou seja, são de famílias de trabalhadores e trabalhadoras. São filhos, como a minha, que está lá em Florianópolis, fazendo Universidade Federal, de trabalhadores e trabalhadoras. E aí querem cobrar. Aí eu fiquei imaginando, né? Falei, poxa, toda a nossa luta no movimento estudantil para ampliar o espaço de negros e pobres à universidade, e aí diziam o quê? Que nós íamos destruir a universidade porque nós não tínhamos condições intelectual de chegar em grande número à universidade pública. Cerca de 6 anos atrás saiu uma pesquisa que a média dos afrodescendentes e carentes na universidade pública era acima de 78%, de 1 a 10. E era a maior média da universidade. Porque o cotista, o filho de trabalhador vai para a universidade, se ele não tiver nota, o pai nem mantém, né? Porque ele imagina, o Isidro formou uma filha médica, você imagina a dificuldade que o Isidro e a dona Vera
passaram para formar a Thaís. Imagina quanta privação, e eu acompanhei parte delas, né, Isidro? Imagina os pais da Juliana, da Jussara e da Jane para formar 3 mulheres negras com curso superior. Uma psicóloga, uma pedagoga, uma historiadora. E aí depois de 20 e poucos anos, estou falando de mim de novo, não, tem que falar da luta do movimento para poder ampliar o espaço de trabalhadores e negros na universidade, quando nós atingimos uma proporção que equilibra quando a gente compara com o número de trabalhadores e trabalhadoras na sociedade, na universidade, 70%, aí querem cobrar. Por quê? Porque a cobrança é uma forma de discriminar. Ah, você adquiriu a capacidade intelectual de passar nos vestibulares e entrar na universidade? Vamos ver se você supera a barreira econômica. E aí nós vamos criar agora uma forma de economicamente barrar os filhos dos trabalhadores e os negros de acesso ao ensino superior no país. Isso essa semana está acontecendo esse debate. Então, quando a gente discute aqui, nessa casa, a Juliana, junto com várias outras entidades, organizam um prêmio na Semana da Consciência Negra. E uns 18 anos atrás, eu fui homenageado nesse prêmio e eu vim aqui e disse para eles que a gente precisava, todo projeto, eu tenho uma ideia bacana, me chamaram para um projeto legal, eu falava para eles, primeiro perguntem qual é o orçamento. Aí o pessoal fala, nossa, esse negão aí é capitalista. Eu falava, não, gente, porque se chamam você para participar de um projeto e não põem orçamento, estão só te enganando, estão só te ludibriando, porque sem o orçamento não vai se concretizar. E por que eu disse isso? Porque o vereador Geraldo Siqueira criou a data, do 20 de novembro em Ferraz de Vasconcelos. E aí no orçamento do município, a Semana da Consciência Negra, o vereador Geraldinho, grande amigo, criou aqui na casa. O Isidro assinou, foi uma grande luta e aprovaram, né, Isidro? E na lei orçamentária do município não colocaram o orçamento para a Semana da Consciência Negra. Aí eu vim aqui denunciar, falar, isso é uma grande mentira, uma grande farsa. Se você quer de fato prestigiar a semana em que a gente comemora o nosso herói Zumbi dos Palmares, tem que ter data, tem que ter calendário e tem que ter orçamento para poder realizar. E até hoje não tem orçamento. Até hoje não tem orçamento. Então, gente, olha para as escolas da periferia, olha para a qualidade do asfalto, onde a maioria do nosso povo mora, olha para a abordagem da polícia, e eu falo tranquilamente, eu sou sargento do Exército, eu sou militar, e quando eu vejo um mau militar, um mau policial, isso nos envergonha. Como eu chorei dentro do meu carro hoje, dirigindo sozinho, quando na Bandeirantes FM eles narravam, e eu não vi a imagem até agora, mas ao ouvir os jornalistas narrando tamanha covardia que aqueles maus policiais fizeram ontem com um homem que, medicado, trata de doença mental, trabalhador, pai de família, foi parado porque ele estava sem capacete, depois de imobilizado, colocado no camburão e soltaram uma granada de gás dentro daquele espaço fechado. Eu sou militar, eu fiz treinamento com gás. O gás ao ar livre é uma coisa torturante, ele queima o olho, ele dá coceira. Imagina no espaço fechado. É o nosso George Foreman. Mas mais um, porque outro dia mataram na pancada, na paulada, no Rio de Janeiro, um africano. Quem está gritando hoje por isso? Fora quem é negro e milita na causa. Cadê um pronunciamento do ministro da Justiça? Cadê um pronunciamento do presidente da República sobre um fato covarde, doentio e grave como esse? E aí algumas pessoas, o Brunetti, e primeiro, antes até do Brunetti, o Sérgio do argumento, quando eu falei para o Sérgio,
A vida foi duro passar pela pandemia, tive até depressão, perdi parente, perdi amigo. E na pandemia eu já estava 6 anos, com a minha vida bem estabilizada, só me preocupando na educação dos meus filhos e ter mais tempo para a família. E aí, no momento de crise, de pandemia, ver meus negócios fechados, todo aquele problema, o que me motivou, qual foi minha terapia? Foi vir aqui em Ferraz participar de uma discussão política, que eu estava afastado há bastante tempo. E ali eu voltei para casa, Celso, e no outro dia eu sentei no sofá e falei para minha mulher, porque eu tinha falado para ela que eu ia me afastar da militância para ter mais tempo para a família, para poder curtir um pouco as conquistas, porque eu e ela trabalhamos muito para conquistar o que a gente conquistou, a nossa casa própria, viajar um pouquinho, né? E aí eu falei para ela, não dá, não tem como, eu preciso voltar para a militância, senão não sou eu. O motivo da minha tristeza é que tudo isso está acontecendo lá fora e eu não estou, junto com a militância, mobilizando, mostrando para o povo, olha a falta de governo. Eu milito no terceiro setor, como muitos que estão aqui hoje. Imagina o que seria a pandemia no nosso país, que foi essa tragédia. Olha o número de mortes, 10% dos mortos de todo o mundo morreram no Brasil. Imagina o quanto pior seria se não fosse a militância do terceiro setor, as ONGs nas comunidades conscientizando, buscando álcool gel, máscaras e conscientizando o povo. Imagina, porque se nós dependêssemos do governo, só do governo, eu acho que no mínimo o dobro de mortes teriam acontecido. E aí deu esse despertar, eu falei, bom, voltar para a militância, fazer a mesma caminhada que eu já fiz. Eu falei, não sou eu também. É um outro desafio, é uma outra luta. E aí eu falei, vou organizar um grupo para a gente voltar a ter mandato. Eu nunca disputei um mandato legislativo estadual, mas já organizei e já venci eleições com o companheiro Luiz Moura, com a Alice Brandão, com a minha madrinha Luísa Erundina, com o Arlindo Chinagra. Eu falei, eu vou usar dessa experiência e vou organizar um grupo e depois a gente define o nome lá na frente, né, para disputar o espaço do poder. E digo claramente para vocês, o Coletivo Raízes quer disputar o espaço do poder para, com o poder, a gente ser mais uma voz a somar na Assembleia Legislativa, para que a gente consiga construir um pouco mais de igualdade dentro dos espaços de poder, para que a gente mexa no orçamento, para que a gente consiga priorizar obras importantes para a maioria da população. O que está em jogo não é uma eleição comum. Quando você vê Alckmin e Lula junto, quando você vê o Dória renunciando a uma candidatura e dizendo que com Lula tem diálogo, porque o Lula é um democrata, quando você vê a polarização em Minas Gerais ao governo do Estado, aí é só olhar para os Estados Unidos e vocês vão entender a polarização americana. E essa polarização é natural que ela aconteça, só que agora é a polarização de quem quer defender a liberdade, a democracia, a liberdade de escolha, para quando eleger um mal político a gente tirar 4 anos depois, e quem quer se perpetuar no poder, não aceita ser julgado, não aceita ser contraposto, não aceita que os filhos sejam investigados. Imagina sem judiciário, sem espaços de regulação, os nossos filhos nas periferias. O que vai ser das nossas escolas? Porque eles não gostam da gente. Você vê um presidente da República, em menos de 3 anos, 2 vezes se dirigindo a uma pessoa gorda e negra, perguntando quantas arrobas ela pesa. É vergonhoso para nós e para o mundo que olha para o Brasil e vê como é que pode o país que estava decolando dar esse retrocesso e chegar nesse ponto. Então,
Nós vamos lutar por espaço para os negros na Assembleia, sim. Nós vamos brigar pelos negros e não negros, contra o preconceito de qualquer espécie. E nós também vamos lutar pela democracia. E viva a democracia e uma boa noite para todos vocês. Na verdade, o título é no plural. Os negros na Assembleia. Na verdade, o título que eu tinha dado era Os negros na Assembleia dos Brancos. Uma provocação. Porque a Assembleia Legislativa, e quem conhece, a Assembleia Legislativa é um espaço feito para o poder branco. Alguns poucos, mais valorosos negros, conseguiram furar esse cerco que os brancos fazem para manter aquele poder, inclusive o poder sobre o orçamento do Estado de São Paulo, que é o segundo orçamento público maior do Brasil, né? E o livro chama-se, então, Os Negros na Assembleia dos Brancos. No período que eu estudei, 1947 até 2005, houve 967 mandatos de parlamentares, entre os suplentes que assumiram e os titulares. Dos 967 parlamentares, quantos eram negros? Na minha conta, apenas 8. De 1947 até 2005, apenas 8 parlamentares negros, menos de 1%. Quanto maior a representação no poder estatal, já ajuda muito, mas não basta. Eu aprendi que às vezes você tem que ter uma certa ponderação na política. Em geral, só o discurso antirracismo não elege. Coisa mais difícil é um candidato a vereador se eleger só com a questão racial. Ele tem que ter uma base geográfica em geral. Ele precisa ter o apoio dos vizinhos dele, dos moradores, ou da turma da escola dele, ou do trabalho. Em geral, não basta o discurso antirracismo para eleger parlamentares. É interessante. Embora, mais recentemente, tenha crescido essa força. Agora tem esses mandatos e mandatas coletivos e coletivas, né? Que espero até que saia aqui mais um, é o caso de vocês, que eu acho que é uma ideia forte, né? Ainda não está muito regulamentado, mas é a ideia de ter uma representação coletiva, né? Quer dizer, para uma coordenação do mandato. Socializar o poder, exatamente, né? Pois bem, além do Esmeraldo Tarquínio, do Nelson Salomé e do João do Pulo, teve um deputado que eu gostei muito também, está vivo ainda, Benedito Sintra. Benedito Sintra era do MDB, mas ele era mesmo do Partido Comunista do Brasil. E tentaram passar uma rasteira lá. Ele se apaixonou por uma policial, que era a ex-mulher de outro policial lá dentro da Assembleia. E aí fizeram lá deram uma rasteira nele. E vocês lembram aquele, tinha um radialista famoso, que foi deputado muitos anos, Afanásio Jazade. Afanásio Jazade, eu posso dizer, o único deputado com quem eu não entrava no mesmo elevador era o Afanásio Jazade. O Afanásio Jazade fez um programa de 1 hora na rádio, era uma rádio muito ouvida na época, só tirando sarro desse deputado, porque ele se apaixonou pela policial. A policial, inclusive, morreu no parto mal-sucedido do filho que ela ia ter com o deputado. Benedito Sintra, muito digno, ajudou muito na construção da CEPIR, da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial. Além do Benedito Sintra, teve uma mulher apenas,
Muito interessante. Teodosina Ribeiro. A Teodosina Ribeiro era diretora de grupo escolar, que chamava na época. E era filha de um coronel da antiga Força Pública. Ela grudou o nome dela no Adalberto Camargo. Vocês conhecem a história do Adalberto Camargo também? O Adalberto é uma história bonita, que é o seguinte: o Adalberto Camargo era lavador de automóvel lá perto da praça da Duque de Caxias. Lá. Lavava carro, mas era jeitoso, dava umas dicas para quem queria comprar carro, começo da década de 60. E aí ele conseguiu comprar uma revenda de automóvel ali pertinho, aí comprou a segunda revenda. Assim que ele fez algum dinheiro, ele foi conhecer os Estados Unidos e Nova York. Quando chegou lá, ele viu aquele Yellow Cab, que é aquele táxi amarelo de Nova York. Falou, vou fazer uma dessa no Brasil. Voltou para São Paulo e inventou o táxi mirim. Aqui não sei se em Ferraz teve. Táxi mirim era Fusquinha, Volkswagen, tirava o banco ao lado do motorista e sentava os passageiros no banco de trás. O Adalberto Camargo, sozinho, vendeu mais de 1000 táxis entre 65 e 66. Vamos supor que a comissão fosse perto de 10%, é o equivalente a quase 100 automóveis. O que ele fez? Ele falou, vou colocar uns 40 táxis, o valor de 40 automóveis, vou colocar na campanha eleitoral. Rapidinho organizou, principalmente zona noroeste de São Paulo, mas teve voto um pouquinho na zona leste também, juntou com a questão racial, e ele foi eleito deputado federal em 1966 e depois foi reeleito de 66 a 70, de 70 a 74, de 74 a 78. Em 82 ele não conseguiu mais se eleger, mas foi um grande deputado também, e ele fazia dobradinha com a Teodosina Ribeiro, que eu soube. Teodosina tem uma entrevista, e há um prêmio que é instituído na Assembleia Legislativa de São Paulo, coordenado pela deputada estadual Leci Brandão, e você foi homenageada com o prêmio. E conheceu Teodosina. Teodosina morreu recentemente, ela era de 1926, teria 96 anos hoje, mas morreu há uns 3 anos atrás, sempre boa professora, conservadora sobre certos aspectos, mas sempre ligado ao movimento negro, fazia aquelas festas de debutante, que era, na época da década de 60, era uma coisa importante, festa de debutante no Aristocrata Clube. E a Teodosina, é muito interessante, qual a comissão que esses deputados e deputada negra pertenciam? Quase todos. Comissão de Educação. É interessante. Os deputados negros, eu estudei e posso dizer, uma das características dos mandatos negros é lutar pela educação pública, gratuita, antirracismo e de qualidade. Precisa melhorar a qualidade da escola pública, né? E os parlamentares negros, em geral, cuidam desse tema. Mas eu queria fazer algumas ponderações também sobre outros espaços de poder, para a gente pensar aqui. Por exemplo, magistratura, juízes. Quantas juízas negras vocês acham que tem no Tribunal de Justiça de São Paulo? O Tribunal de Justiça de São Paulo tem 302 ou 306 desembargadores, agora não lembro, ou é 302 ou 306. Quantas juízas negras vocês acham que existe no Tribunal de Justiça de São Paulo, do Estado de São Paulo? Nenhuma. Teve uma manifestação das mulheres sem teto, que passaram ali pelo tribunal na Praça da Sé, e elas falavam, o Tribunal de Justiça só decide contra a sem teto, nunca decide com a sem terra, sempre decide
contra a sem terra. Aí eu pedi a palavra. Falei, olha, mas quantas juízas negras nós temos aqui? Nenhuma. A maioria das mulheres do movimento sem teto são muito nordestinas, NDTs, pode ser de origem indígena, mas negras, pretas ou pardas, muitas, né? E no tribunal não tem nenhuma juíza. Como é que a gente faz para conseguir aumentar o número de juízes e juízas negros e negras no Brasil? É um espaço de poder. Vocês querem ver só os negros e as negras no banco dos réus, ou querem ver negros e negras na qualidade de juiz ou de promotor de justiça ou de advogado, mas não só no papel de réu, sendo acusado? Então, esse é um espaço de poder que é estatal, mas não depende do voto, depende da pressão do movimento negro para a reeducação dos juízes e para políticas que aumentem o número de juízes e juízas negros e negras. E sabe como é que faz isso? Além do sistema de cotas, tem um outro mecanismo de ação afirmativa que eu gosto, eu acho que, se for levado a sério, pode surtir efeito, que chama um sistema de metas. Então, por exemplo, no próximo concurso, você fala, é meta do Tribunal de Justiça de São Paulo que, no meio dos 50 próximos juízes, pelo menos 2 sejam homens negros e 2 sejam mulheres negras. E você faz um acompanhamento. Porque, às vezes, passam na prova, eu já vi uma candidata negra, que era famosa nos cursinhos preparatórios para concurso, que ela sempre passava. Quando chegava na entrevista, ou na entrevista, ou no exame psicotécnico, inventavam lá alguma coisa e ela era barrada. Se nós tivermos um sistema de metas, também pode resolver. Ou um sistema de cotas. Quer dizer, entre os melhores classificados, pelo menos no primeiro concurso, 2 mulheres negras, 2 homens negros, no segundo, 3 mulheres negras, 3 homens negros. Ou o sistema de cotas, se eles aceitarem, mas nós precisamos provocá-los. Eles, na verdade, o poder legislativo não pode fazer lei para o judiciário incluir. Isso tem que ser o próprio judiciário, tem que mandar esse projeto. O que mais? Na comunicação. Eu, quando apresentei o primeiro programa para o SOS Racismo da Assembleia, eu falei que ele tinha que ter, na minha avaliação, 3 prioridades. Primeiro, a luta contra a violência policial, em especial contra a juventude negra, que é principalmente adolescentes e jovens negros. Os mais velhos são menos discriminados, mas mesmo assim você vê o absurdo do sufocamento com gás lacrimogênio que houve. Crime bárbaro. Jogar o cara dentro do carro, jogar gás lacrimogênio, o sujeito morreu. E um absurdo, né? Às vezes fala, mas existe negro racista. Negro racista, porque só discrimina quem tem poder. Como a maior parte da população negra não tem esse poder econômico e político, né? Às vezes é muito difícil, racismo às avessas, eu acho meio papo furado, eu não gosto muito dessa ideia, racismo às avessas. É muito, olha, talvez num clube de negros, tal, tem alguma coisa assim, mas em geral, nem um clube de negro, e eu já tive em diversos, mesmo lá em Salvador, lá na Bahia, no Olodum, tal. É muito difícil essa ideia de negros discriminando brancos. Então, em geral, o principal mesmo é a discriminação dos brancos para com os negros, né? Então, na comunicação, nós temos que trabalhar muito, né? E a televisão está receptiva a candidaturas negras, está receptiva a iniciativas de promoção da igualdade.
Entendeu? E junto com a luta pela bandeira da igualdade, isso para concluir, a gente tem que ter a bandeira do respeito às diferenças. Isso eu aprendi com o movimento negro. Não basta a gente lutar pela promoção da igualdade. Você tem que lutar pelo respeito às diferenças, certo? Né? Seja diferenças culturais, diferenças de hábitos e costumes, né? Mas acho que, no geral, acho que o recado está dado. Mais alguma coisa e tal. Espero que quanto mais vocês me aplaudirem, mais eu vou ficar frustrado. Sabe por quê? Porque, às vezes, eu fui aplaudido em 40 anos de movimento negro, e eu, às vezes, eu não gosto de ser aplaudido, porque, às vezes, um branco que sabe alguma coisa sobre relações raciais. Eu falo, se quiserem aplaudir, aplaudam não propriamente a mim, mas aos meus companheiros e companheiras do movimento negro que me ensinaram quase tudo dessa luta, eu estudei também um pouco, mas que me guiaram para me tornar um branco antirracista, que eu me orgulho muito de ser. Muito obrigado. Eu lembro que o professor falou a respeito da comunicação, da discriminação que a comunicação sofre até por conta dessa questão racial mesmo. E Ferraz, a gente que acompanha a cidade, enfim, vê que a imprensa em Ferraz ela tem esse domínio negro mesmo, preto. A gente vê que as mídias daqui, você pode citar, até estão aqui as pessoas, o Jair lá da TV Cenário, o Marcos da Ativo, o Sérgio do Argumento, eu lá da Original. Então você vê que são os passos, né? Isso, a Salve Ferraz também, você vê que são os passos onde os pretos, por mérito próprio, isso todos eles, assim, buscam seu espaço, trabalham, enfim, e têm o respeito não só aqui em Ferraz, mas também em toda a região do Alto Tietê, e isso é fato, não tem muito o que se falar a respeito disso. E aí, Rubinho, o que eu quero saber é o seguinte, como é que, assim, você vê o movimento negro de um modo geral, como se trata da questão de colocar negros para representá-los. Todos os negros que hoje têm destaque em qualquer segmento, só tem destaque porque pegou a força. Foi lá e falou, eu tô aqui, eu sou forte, eu faço tudo, não ficou esperando com que outras pessoas fizessem algo. Então hoje como fazer o negro ter esse entendimento que é importante ter alguém ali que conhece as dores que ele tem e precisa de fato lutar por eles na LESP ou qualquer outro espaço qualquer. Eu vou fazer um trocadilho aqui. Rubinho, 6 minutos. Tá, vou fazer um trocadilho. Eu, antes de ter contato com o movimento negro, que eu só fui conhecer depois dos 30 anos de idade, eu era um negro em movimento, sem rumo, sem orientação, sem entender qual era o meu espaço, sem entender o porquê que as coisas aconteciam com a gente. E às vezes o pessoal dizia, porque Deus quis. Eu falo, nossa, minha mãe, né, cristã, é assim mesmo, Deus quis que fosse assim e Deus permitiu que fosse assim. Eu falo, não, mas não é possível. O que eu fiz para Deus? Né? E quando eu conheci o movimento negro, o que é o movimento negro? O movimento negro são negros que buscaram o conhecimento, além da militância, da luta, foram atrás do conhecimento, foram para as universidades, foram buscar o poder do letramento, o poder do conhecimento, para poder a gente lutar essa guerra com as mesmas armas de quem nos oprime. Principalmente a arma do conhecimento. Lutar com conhecimento de causa, com dado, com estatística. Eu lembro de, às vezes em Brasília, em plenárias, eu fazia uma fala, aí vinha um homem negro, uma mulher negra mais velha, dizer assim, tua fala foi boa nesse sentido, quando você citar algo, você tem que embasar com a fonte, e eles iam nos preparando, nos moldando, né? E eu tive a oportunidade de Matilde, Paim,
Paulo Paim, nosso senador, e grandes outras personalidades que iam orientando a gente. E aí eu fui entender o que era o movimento negro, porque antes eu cheguei a dizer, como muitos negros dizem hoje sem conhecimento, o que é esse tal de movimento negro? O que ele já fez pela gente? Cadê esses caras? O que é o movimento negro? O movimento negro são os negros que se dedicam a vida, a sua militância, à luta antirracial, mas principalmente nos ensinar quem nós somos, que a gente não deve ser julgado pela cor da pele, sim pelo caráter, né? Então, buscar a nossa identidade e respeitar a diferença, respeitar a referência de cultura. Eu disse esses dias em um evento, o nome Raízes não é porque nós éramos uma instituição só de negros. Quem deu esse nome foi o finado Tigrão e o seu Nenê, da Vila Matilde. A fundação chamava-se 13 de Maio, tanto que eu era equivocado antes, falta de conhecimento, e aí eles corrigiram e deram o nome Raízes. O Raízes, na minha concepção ali do entendimento, é o quê? Respeitar a origem, a cultura de cada um. Não importa se é alemão, se é sueco, se é norueguês, se é indígena, se é africano. Se houver respeito, a gente convive. Se houver respeito, a gente progride. José Isidro Neto, presidente do Solidariedade de Ferraz de Vasconcelos, ex-vereador e ex-prefeito. Eu quero agradecer mais uma vez ao convite, viu, Robinho? Ao Geraldo Brunetti, que ajudou na articulação, professor Celso, que nós aprendemos bastante aqui, trouxe uma estatística muito grande, a Juliana Delfino, que nossa companheira de luta aí de muitos anos, parceira, né? A nossa colega Secretaria da Mulher do Partido Solidariedade, a Lourdinha, né? E agradecer a todos que estiveram aqui presentes, prestigiando, a imprensa. E eu quero parabenizar, Rubinho, pela sua coragem, né? Você, como você falou, né, podia estar com a minha família, mas está saindo por mais um enfrentamento. Então, eu quero também lá estar presente lá em Poá, né, para a gente estar apoiando esse trabalho. E eu tenho certeza que o grupo que você está articulando, a gente está sabendo, nós temos conhecimento em Guarulhos. Estive conversando com o Brunetti, está muito animado, né, com o seu trabalho, com a sua articulação, e eu tenho certeza que a luta não é fácil, né, mas pela sua articulação, pelo que eu conheço, eu tenho certeza que você, pela sua persistência, pela sua articulação, você vai nos representar muito bem na Assembleia Legislativa. Meus parabéns. Maria de Lourdes de Jesus Silva, secretária da Mulher do Solidariedade de Ferraz de Vasconcelos. Como eu disse no início, seria uma noite de grande aprendizado, né? Quero parabenizar novamente. Sou filha de empregada doméstica, negra, sou parda, e eu ocupei o meu espaço pela educação. Mamãe, eu ajudava ela e falava: mamãe, eu não quero, a sua vida é digna, seu trabalho é maravilhoso, me fez crescer, mas eu não quero, eu quero ser professora. E é com muita emoção que eu lutei para ser professora. Então, eu sou pedagoga, professora de educação física, tenho 3 lato sensu, com muito orgulho. Tive 2 filhos, um é advogado, uma é professora também, pela luta, né, por essa desigualdade. Então, eu busquei o meu espaço, como aqui foi dito hoje, pela educação. Nós, mulheres, podemos estar no lugar que nós queremos. O respeito acima de tudo. E a humildade tem que caminhar junto conosco, para nós buscarmos o sonho que queremos. Fui coordenadora da Fundação Casa por 4 anos, e ao entrar na sala, acompanhando o trabalho da professora, eu pedi permissão para indagar o questionamento e a reflexão daqueles alunos, quando eu fiz a primeira pergunta para eles. Para você, que era a questão de casas, de diferentes tipos de casa, de moradia, para você ter esse tipo de moradia, o que você precisa?
Foi falado diversas coisas. E eles esqueceram da educação. Primeiro eu tenho que sonhar. Sonhar e buscar esse sonho por meio de estudo, de oportunidades. E aí, naquele dia, valeu a pena todos os anos como educadora. Flashes eu vi quando um levantou a mão, senhora, eu estou entendendo o que a senhora está falando. Eu ganhei aquele dia. E foi um aprendizado, como o Rubinho falou. Eu tive pessoas maravilhosas que me proporcionaram essa educação para eu caminhar e chegar onde eu cheguei. Então, a todos vocês que estão assistindo, que estão nos ouvindo, que estão presentes hoje, tem que sonhar, acreditar e buscar esse sonho. Tudo é possível quando a gente acredita no nosso potencial, na nossa identidade, e não aceite ninguém falar o que você não é. Você acredita no que você é. Desafio nós encontramos e superamos. Quando o professor Celso falou da indignação, nos fortalece, sim. Não existe negativo. O negativo tem que virar positivo. E é assim que eu vim trabalhando a minha vida toda, ensino meus filhos e ensino os meus netos. Então, hoje à noite foi só para completar essa caminhada que a gente vem de luta, né? E de superação dos grandes desafios que a gente passa. Muito obrigado. Juliana Delfino, da Casa de Cultura Raízes. Eu quero fazer minhas considerações finais, agradecendo a oportunidade de estar aqui com o professor Celso. Foi magnífico todo esse aprendizado que tivemos aqui nessa noite. Acho que consultando livros a gente não teria tanto a bagagem assim de uma forma tão rápida, né? Estou saindo aqui muito satisfeita com as informações que eu adquiri aqui hoje. Quero agradecer aos nossos amigos da imprensa, o Rony, Sérgio, Jair. E quero dizer, Rony, quando você falou do papel da imprensa, né, e principalmente da questão de nós aqui em Ferraz, temos a honra de termos uma imprensa negra, né, dizer que o seu evento Política de Batom foi essencial para me trazer reflexões e para me dizer o sim que eu estou dando hoje. Então, assim, parabéns por essa iniciativa de colocar mulheres para discutir políticas. Então, a sociedade só se movimenta com oportunidades de diálogos e de reflexão. E você, com seu papel de jornalista, com este evento, você oportunizou que não só eu, mas como muitas mulheres refletissem no seu papel e no seu lugar aqui na sociedade. Então, eu te agradeço por essa oportunidade. Agradeço ao meu amigo Sérgio por ser sempre crítico, né, e contundente nas suas argumentações no movimento. O Sérgio acompanha constantemente a nossa luta na Casa de Cultura Raízes, a nossa luta no movimento social, e sempre no sentido de nos apontar críticas, mas uma crítica positiva para a gente olhar aonde precisamos melhorar e como a gente pode se reorganizar, não de uma forma ingênua, né, Sérgio? O Sérgio sempre nos chama a atenção para não sermos ingênuos nesse processo e vermos as coisas no enfrentamento estrutural. Então, agradeço muito o Sérgio também por todas essas provocações positivas que ele traz para o nosso movimento, para a nossa luta do dia a dia. Agradeço o meu mestre Brunetti, né, porque eu não posso esquecer da importância dele na minha caminhada, na minha formação. Foi com ele que eu fiz meu primeiro estágio como jornalista, ele que abriu as primeiras oportunidades de discussão. Foi no gabinete dele que eu aprendi o que é diversidade de relações, porque acontecia de tudo naquele gabinete. Todas as relações. Rubinho eu conheci no gabinete do Brunetti, artistas conheci no gabinete do Brunetti. Então, era um exemplo de democracia o trabalho que ele exercia aqui nessa Câmara Municipal e o trabalho que ele trouxe com a Fundação João Mangabeira de
formação política, né? Então, eu agradeço por ter participado e ter lá meu certificado de conclusão do curso da Fundação João Mangabeira. E formação política é essencial para a nossa juventude, para nossas mulheres e para a nossa sociedade. E entender, e quando a gente discute legislatura, né, quando a gente discute mandato para o povo preto, a gente também tem que discutir, né, essa ordem de importância, né, de representatividade, porque no nosso país a gente tem costume de priorizar a discussão do majoritário e do executivo. E a gente esquece a importância que é o poder legislativo nessa conjuntura de poder. Então, a gente precisa discutir isso quando a gente leva a proposta de discutir mandato de negritude, mas a gente tem que também discutir a importância do poder legislativo para essa conjuntura de retomada de poder, porque é no Congresso que se faz as leis, é onde que acontece tudo que rege a nossa sociedade no dia a dia, inclusive a retirada dos nossos direitos, que tem acontecido paulatinamente. Né, o congelamento da APL, que congelou por 20 anos os investimentos na área social, né, então aconteceu no Congresso, porque não temos representantes à nossa altura, né, e a gente não sabe nem quem votou na última eleição para deputado estadual, para deputado federal. Prestemos atenção nisso, né, porque isso é muito importante para a nossa conjuntura. O Executivo não é nada sem uma base de legislativa organizada. Por isso que a nossa presidenta Dilma caiu. Tá? Então, que fortalecemos, que votemos no Executivo que nos represente, mas que construamos uma base legislativa que sustente o mandato executivo. Dr. Celso Fontana, do SOS Racismo da Lesp. Vamos aplaudi-lo. Havia uma cozinheira chamada Maria Francisca, e eu gostava de ouvir as escolas dela. Ela era cozinheira da minha avó, mas eu era adolescente ainda e eu gostava de ouvir-la contar histórias. Mas ela falava assim, às vezes falava, Cerso, não, passo sali, depois do Natale, mas antes do Carnavale. E eu tinha 16 anos, aí eu falava, nossa, né? Mas por que ela fala tão errado, assim pensei eu, né? Aí, anos depois, já quando eu estava no Movimento Negro, eu fui na Biblioteca Nacional, lá no Rio de Janeiro, ali perto da Cinelândia. E eu tive uma reunião de manhã, tinha outra reunião à tarde, e teve umas 3 horas de intervalo. Eu falei, vou lá na biblioteca. Falei, o que tem aí sobre a influência do africano no português do Brasil? Aí tinha 2 livros, nós achamos lá 2 livros, e num deles tinha justamente essa sabedoria. Esse som que é árabe, de alface, alcacebir, né? Esse ele não existe nas línguas bantus. Então, quando chegavam os escravizados, ou quando eram trazidos os escravizados, antes de ser levado ao mercado, às vezes eles passavam por uns dias de recuperação, porque a viagem era muito ruim, muito sofrida, via muita tristeza, né, no caminho, pessoas que morriam no caminho e tudo. Então, eles passavam num lugar, porque se eles aprendessem português, o preço aumentava. Então, faziam cursos intensivos de português. E os professores eram de origem africana. E como eles sabiam essa dificuldade com esse som sensacional, você vê que o italiano também, sensacional, né, fala assim. Esse som não tem na língua bantu da região da África. Então, para facilitar, os professores ensinavam a colocar um i de apoio. Então, sensacionale, natale, sali. Portanto, a ignorância era minha, que desconhecia. De certa maneira, a Maria Francisca respeitava e cultuava e relembrava
os seus ancestrais, que não tiveram acesso à escolaridade, mas que a ensinavam de uma maneira que era tradicional dentro dessa história de escravidão e de exclusão, né? E nesse livro havia um poema feito por um escravizado que não teve acesso à educação, e eu achei muito interessante. Era assim, olha interessante aqui, como ele falava assim: branco dize, olha bem, ele escrevia e falava assim: branco dize, preto furta com razão, sim, o branco também furta quando põe a ocasião. Nosso preto furta galinha, furta saco de feijão. Sim, o branco quando furta, furta prata e patacão. Nosso preto quando furta, vai parar na correção. Sim, o branco quando furta, logo sai senhor barão. Né? E imagina, mas retratando a realidade daquela colônia, né? Mas aí, depois da minha militância, para encerrar com o movimento negro, o primeiro poema que eu fiz foi assistindo, não sei, alguns devem conhecer, aquele Estevão Maia Maia, recém-falecido, era um grande maestro, cantava muito bem as músicas de jazz e tal, e ele tinha um coral, não sei se chamava Cantafo, chamava o coral do Maia Maia. E depois de assistir um evento de apresentação do coral, eu fiz o meu primeiro poema, que o Ogonas antes sempre me incentivou, que foi o primeiro poema que eu fiz quando entrei para o movimento negro, que meio modernista, pouco pretensioso, mas fala assim: construir, é como eu quero encerrar, construir a igualdade, negro urge porque arde, negrurge porque igualdade, contra igual ruir maldade. Desdestruir a igualdade. Urge igual para branco e negro, ar desigual para negro e branco. Coquetéis de etnias, coloridos, colorados. Vamos juntos, abraçados. Muito obrigado por ouvir. Rubinho, da ONG Raízes. A imprensa preta de Ferraz não discrimina. Isso é uma afirmação. O Sérgio não discrimina nas páginas do jornal, o Rony não discrimina no podcast, o Jair, empresário e empreendedor, não discrimina no jornal Cenário. A TV Ativo, né, Marco Vec, meu amigo pastor Ronaldo, que já se foi, não discrimina na sua programação. Nós, isso eu estou dizendo, afirmando, nós somos a geração que nasceu, viu o Mandela ser aprisionado, depois de 25 anos de preso, sair da prisão, transformar seu país e unir brancos e negros no seu país e governar para todos. Nós negros não queremos o poder para devolver, nem para se vingar, nem para discriminar. Nós queremos o poder para poder promover a justiça social, a boa educação, aonde a gente acredita que é necessário, nos lugares mais pobres, nos quinhões do Estado e do país, para promover a justiça social. Porque nós fomos educados para não discriminar. Então, isso aqui é um lugar que fomenta bons caráter, boas pessoas, bons empreendedores e vai fomentar bons mandatos na Assembleia Legislativa de São Paulo. Obrigado a presença de todos vocês. Antes de encerrarmos, gostaríamos de fazer mais um convite a todos. No dia 6 de junho, às 18h30, o primeiro encontro temático do Solidariedade na Câmara Municipal de Poá. O tema, a subrepresentação do negro no poder. Os palestrantes serão Dr. Eliseu Soares e Rubens de Souza. Muito obrigado a todos.